E por falar em informação, a gente continua, dando notícias para vocês. A gente hoje vai falar que mais de um quarto da população adulta aqui do Brasil apresenta o quadro de obesidade. Olha que coisa, preocupante. Esses dados foram apresentados pelo IBGE no censo de 2020 e trouxe uma preocupação, já que a obesidade é uma condição apontada como um dos principais fatores de risco de muitas outras doenças, como infarto, acidente vascular cerebral, AVC, câncer, hipertensão, diabetes e tantas outras doenças. Para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está recebendo o cirurgião bariátrico, Dr. Marlon Moreno, A gente começa agradecendo aqui pela sua disponibilidade de estar conosco nessa manhã. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Shirley, bom dia, telespectadores. Então, grande prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre a obesidade, esse dia de alusão de combate à obesidade mundial. Exatamente. Hoje, 4 de março, é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Doutor, eu começo lhe falando, porque realmente a gente não trouxe esses dados, mas a gente tem essa informação de que as mortes causadas por obesidade ficam em segundo lugar, dentre as mortes que poderiam ser evitadas, passíveis de prevenção. Isso preocupa muito. E, então, nesse dia, o que vocês chamam mais a atenção sobre esse tema é de que realmente você pode evitar esse problema, doutor? Isso. O grande dado preocupante hoje, infelizmente, vai ser o crescimento da obesidade. Você tem ideia, a projeção que a gente tem nos últimos estudos agora, até 2035, nós teremos 50% da população obesa, não é com sobrepeso, é obesa. E no Brasil vai ficar em torno de mais ou menos 40% da população obesa. Então, a gente tem que trabalhar num ponto super importante que é a prevenção. Então, a gente tem que olhar e educar bem nossas crianças para que elas possam se alimentar melhor, praticar atividade física. Então, a gente tem que trabalhar nisso, lá na base, que é na prevenção. Agora, doutor, a que se deve esse número tão crescente? São os nossos costumes, os novos hábitos alimentares, o tipo de alimentação que a gente está fazendo, a população está ficando mais sedentária? O que está acontecendo para essa estimativa apenas de crescimento, E é uma coisa que é tratável. A gente tem que ver um pouquinho do crescimento de tecnologia hoje dentro da humanidade. Então, se você pegar hoje meio de transporte, antigamente era um pouco mais limitado, tinha menos carros, a população hoje tem mais acesso, elevador também, enfim, tudo ficou fácil para a gente. A gente vai comprar um alimento, hoje na padaria você não precisa, você liga e vai deixar na sua casa. Então, a gente tem alimentos também super calóricos, multiprocessados, então esses alimentos são prejudiciais à nossa saúde. A gente se alimenta cada vez menos de uma forma mais saudável, A gente deixa de comer frutas, verduras e o pior de tudo que a gente acumula essa energia e a gente não gasta, é uma matemática. Então a gente não faz menos atividade física, é mais sedentário e sem dúvida você vai acumulando essa gordura. Então a definição da obesidade é o quê? É uma doença crônica e progressiva. É justamente o que eu ia perguntar agora para o senhor. A partir de quando a gente pode ser considerada, a pessoa é considerada obeso? É a partir do peso ou são outros fatores que indicam a obesidade? Hoje a gente usa um parâmetro que é o chamado índice de massa corpórea, que é bastante relativo, Então, se você pegar um paciente hoje, dividir o peso dele pela altura em quadrado, que é 2 vezes, a gente vai ter um parâmetro acima de 30, que é o paciente obeso grau 1, que é considerado. Mas se você pegar um paciente que é muito musculoso e fazer esse mesmo cálculo, ele não é obeso, ele é musculoso, então é um dado um pouco relativo. Mas o importante é quando ele começa já a incomodar na sua vida, Você tem dificuldade de encontrar roupas, se acomodar bem numa cadeira, E você sabe que a maior dificuldade hoje que a gente tem para isso, uma pessoa obesa, ela também sofre preconceito, Então a gente tem que trabalhar muito nisso. Ainda existe sim a questão da estigma social e aquela ideia de que a pessoa está naquela situação porque quer, que a gente sabe que não é verdade, doutor? Exatamente. Agora, e em relação à obesidade na infância, também tem aumentado o número de casos, doutor? Infelizmente, até demais, viu, Shirley? E essa última década, nós dobramos o número de crianças obesas. Então, a gente, como eu falei anteriormente, temos que trabalhar hoje junto das escolas, do estado, município, a parte federal também, da gente tentar reverter essa projeção muito ruim, muito maléfica para as nossas crianças e adolescentes. Uma vez a criança portadora de obesidade, para ela conseguir
passar desse obstáculo, vamos dizer assim, vai ser muito difícil. Outra coisa, como a gente falou, não depende da pessoa querer, né? Não é uma coisa tão fácil assim. Então, eu queria que o senhor explicasse quais são as orientações para quem está vivendo essa realidade, né? Em relação a buscar realmente ajuda, apoio, como é que é essa questão na rede pública? Se a rede pública está preparada, né, para atender essas pessoas, doutor? Olha, eu vou te passar alguns dados assim, para você ver o custo, né? A gente fala de custo do tratamento da obesidade. Hoje no Brasil, nós temos um gasto anual de mais ou menos 67 milhões de dólares com os pacientes portadores de obesidade e com suas doenças associadas. Isso é muito caro. Até 2035, nós vamos ter um custo mundial em torno de 2,3 trilhões de dólares. Imagina só. Sim. Então, o paciente que é portador de obesidade, ele pode desenvolver diabetes, hipertensão, câncer, todas essas doenças que vão gerar um custo muito elevado. Onde é que a gente pode ter acesso a isso? Como você trata a obesidade hoje? Você pode tratar ela evitando, com a prevenção, que é um ponto fundamental. Eu sou cirurgião, mas a gente bate nessa tecla, né? Porque é tanto paciente, você tem ideia, hoje nós operamos só 1% dos pacientes elegíveis, é muito pouco. Muito pouco, doutor. Se a gente pegar todos os pacientes hoje, pegar todos os cirurgiões do mundo, a gente não conseguiria operar esses pacientes dentro de um ano. Devido à demanda que é enorme. É muito grande. Tá. Então, ele tem acesso hoje ao sistema público, eu sou coordenador também do Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do HGV. Sim. Tem no HU também, tem o serviço de bariátrica e o setor privado. Mas mesmo assim a demanda é muito grande. Não dá conta, né, doutor? E é caro, o custo é alto. Certo. Inclusive, então, né, como a gente falou, essa data bate muito na questão da prevenção aí no sentido, né, de você aprender a fazer realmente, de fato, uma reeducação alimentar, de ter outros cuidados, né, como a prática de atividades físicas. Inclusive, teve um evento esse final de semana, o senhor também é do Hospital São Marcos, né, um evento promovido pelo Hospital São Marcos. Acho que a gente tem imagens, deixa eu confirmar aqui com a minha produção, a gente tem algumas imagens que é justamente, né, nessa campanha, né, nessa data a gente falar de mudanças de hábitos, que eu acho que esse é o caminho, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse aí desse evento e também da importância disso. Foi o segundo exercício, é o segundo ano, né? Então, sem dúvida, nós tivemos uma grande organização, tudo bem planejado, tudo bem organizado, tive uma participação muito boa das pessoas que se interessam pelo assunto, né? E a gente, por incrível que pareça, tinha muitas crianças também e elas tiveram a oportunidade lá de conversar com o nutricionista, endócrino, até o educador físico, enfermeiro, sobre a importância da prevenção da obesidade. E a gente já está, para o próximo ano, já o exercício 3, já está tudo planejado já, para a gente aumentar e ter um maior engajamento das pessoas nesse assunto tão importante, como você falou. É a segunda causa de morte evitável, pra você ter ideia. Então, a expectativa do paciente obeso, ela diminui semelhante ao fumante, em torno de 8 a 10 anos, não é brincadeira. Dizer, né? Perde apenas para o tabagismo, né? Que é a primeira causa de morte que poderia ser evitada. Infelizmente. A gente não está falando de uma forma para alarmar a população, nem deixar ninguém preocupado. Mas, infelizmente, é uma triste realidade que a gente tem que combater. Como a gente combate com a prevenção das nossas crianças e adolescentes. Tá certo, e nas imagens a gente viu aí, de fato, muitas famílias participando junto, muitas crianças também já praticando esse exercício, que é reaprender novos hábitos, hábitos saudáveis. Doutor, a gente agradece a sua participação, a gente sabe que hoje é a data, né, o Dia Mundial. Gente, mas é um trabalho que não é só pra gente lembrar no dia da campanha, né, é que tem que ser, de fato, introduzido no nosso dia a dia, e aí sim a gente falar de mudanças de hábitos, de fato, esse é o único caminho, né, doutor? Exatamente, perfeito. Tá certo, doutor. A gente agradece a sua participação mais uma vez. Bom dia, boa semana. Tá bom, e eu que agradeço, Chile. Foi um prazer estar aqui e passar um pouquinho desses dados que são preocupantes, mas que com a participação de todos, de uma forma bem racional, a gente pode ter um impacto bem menor nessas projeções perigosas que a gente tem no futuro. Sem dúvida. Graças a Deus a gente está acompanhando um certo despertar das pessoas para essa questão, né, de uma qualidade de vida melhor. Obrigada, doutor. Bom dia, boa semana. Vem cá comigo.